Glória a Deus. Queridos, curva a sua cabeça, eu quero orar com você. Lucas 7 fala do centurião romano, que era um homem que tinha um servo e o seu servo estava quase morrendo. E a Bíblia fala que ele foi até Jesus e com o intuito de que Jesus curasse o seu servo. E é interessante que o centurião fala o seguinte: Senhor, não precisa que o Senhor sequer vá na minha casa, eu não sou digno de te receber, mas dize uma palavra e meu servo certamente será curado. Jesus falou que ele nunca havia visto uma fé tamanha como essa. Queridos, eu quero, assim como o pastor faz todo domingo, eu quero orar com você para que o Senhor derrame sobre nós espírito de sabedoria e revelação, como Paulo fala em Efésios. Porque, como o Marcão falou, palavra por si só, se vocês olharem para a palavra que será compartilhada hoje, estiver olhando para mim que estou compartilhando essa palavra, talvez ela não fará efeito nenhum na sua vida. Mas se nós estivermos com esse coração de que se o Senhor nos falar uma única palavra de tudo aquilo que é compartilhado, certamente a nossa vida será mudada. Amém? Então eu quero que você faça a sua oração, que nós façamos essa oração. Pai, muito obrigado por esse dia. Mais uma vez, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia se renovou sobre nós. E é a causa, Pai, de nós não sermos consumidos. Senhor, nós oramos para que o Senhor derrame sobre nós espírito de sabedoria e de revelação, com o intuito de conhecermos ao Senhor. Pai, que em nome de Jesus, se o Senhor falar uma palavra, diz apenas uma palavra, e a nossa vida será transformada por completo. Pai, somente no Senhor nós podemos todas as coisas. No Senhor nós podemos todas as coisas. É o Senhor quem nos fortalece. Por isso, Pai, nessa manhã, que o Senhor possa encontrar em nós essa terra fértil, onde a tua semente será plantada e germinará e dará frutos e frutos permanentes. Pai, em nome de Jesus, que nessa manhã o nosso coração esteja aberto e que possamos ouvir daquilo que o Senhor quer para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Se você crê na sua oração, aplauda o nome do Senhor. Então vamos para a palavra de hoje. Reis e sacerdotes e filhos é o nosso tema de hoje. E a gente vai ler a partir de Apocalipse 1, versos 5 e 6. Apocalipse 1, 5 e 6 fala o seguinte: E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir o seu Deus e Pai. Queridos, é interessante assim, antes da gente, porque hoje o tema parece assim, que é voltado para nós, reis, sacerdotes, filhos, mas uma coisa que a gente sempre tem que entender é que o foco, o propósito, a Bíblia inteira é focada em Jesus. Nós nunca iremos entender como que nós somos reis, como que nós somos sacerdotes, como que nós somos filhos, como que nós somos família de Deus, se nós não entendermos que a palavra do Senhor não diz respeito a mim e a você. A palavra do Senhor diz respeito a Jesus. Ele era o princípio, nele foram feitas todas as coisas. O Senhor é quem estabelece todas as coisas. O Senhor foi quem verteu seu sangue para nos salvar. Foi a partir do sacrifício dele que nós fomos salvos e que nós nos tornamos reis, sacerdotes, filhos. Então, a nossa vida precisa ser pautada naquilo que o Senhor é. A nossa vida precisa ser pautada entendendo que o foco sempre é Ele. Quando nós desviamos 1 milímetro que seja dessa direção de entender que o Senhor é o foco, a nossa vida perde o sentido. E é aí que nós começamos a ver tantas loucuras que têm acontecido ao nosso redor. Glória a Deus, não em nós, mas lá fora, lá em Marte.
Mas é por isso que nós vemos essas loucuras. Por quê? Porque nós desviamos o foco do Senhor. Então, apesar da palavra trazer algumas verdades que o Senhor conquistou para nós na cruz, o foco continua sendo Ele, amém? Agora fala com fé, amém? Queridos, o foco é sempre o Senhor, nunca se esqueça disso. Por mais que o Senhor fale com você, e por mais que a palavra fale com você, e por mais que os amigos falem com você, e por mais que você busque o Senhor no secreto, e pareça que você está sendo erguido a uma posição de honra, nunca se esqueça, o nosso lugar é sempre aos pés de Jesus. O nosso lugar é sempre entendendo que Ele é o Senhor. Se nós somos reis, se nós somos sacerdotes, se nós somos filhos, a palavra fala que Ele conquistou por meio do seu sangue na cruz. Amém? Então, trazendo esse entendimento para nós nunca nos desvirtuarmos do verdadeiro foco central da nossa vida, eu quero compartilhar com vocês apenas 3 características, 3 virtudes que o Senhor conquistou para nós na cruz. Então, nós vamos falar sobre como nós somos reis, como nós somos sacerdotes e como nós somos filhos através do sangue de Jesus. Você está preparado? Glória a Deus. Então, em primeiro lugar, o sangue de Jesus nos constituiu reis. E aí o texto, a gente sempre volta para esse texto, porque o texto de Apocalipse 5 e 6, especificamente no verso 6, fala: Ele nos constituiu reinos, sacerdotes, para servir a seu Deus e Pai. E Apocalipse 5:10 fala que para o nosso Deus nos fizestes reis. Então, esse primeiro atributo, e eu não estou colocando aqui em ordem de importância, eu vou seguir apenas a ordem que está no texto. Então, eu não estou dizendo que rei é mais importante, depois vem sacerdócio, depois vem filho, não é nada disso. Todos têm a sua própria importância diante do Senhor. Mas é interessante que quando a gente fala que o Senhor nos constituiu reis, que o sangue de Jesus nos constituiu reis, a primeira coisa que vem na nossa cabeça certamente é: cara, então eu nasci para reinar. Eu nasci para ser milionário. Eu nasci para conquistar reinos, eu nasci para conquistar terras, eu nasci para ter grandes coisas, eu nasci para ter servos, pessoas me servindo. Mas é interessante que o texto fala o seguinte, que o verso 6, ele nos constituiu reis para o quê? Para servir a Deus. Então, eu não estou dizendo que Cristiano, então o Senhor te fez rei. O Senhor nos fez reis, mas não é para reinar, não é para conquistar, não é para ter coisas, eu não estou falando isso. Mas disso nós já sabemos muito. Hoje em dia existem milhares de pessoas ensinando método X, Y, Z, ensinando 10 passos para você conquistar a riqueza, como você adiantar 10 anos em um, como você ser rei, como você dominar, como você ter pessoas a seus pés, tudo isso nós sabemos, tem muita gente ensinando. Mas a questão é, será que nós sabemos que o Senhor também nos fez reis porque nós somos representantes de um reino? Será que nós sabemos que, além de conquistar, além de reinar, além de ter coisas, o Senhor nos fez para representá-lo aqui nessa terra? Será que nós sabemos que o sangue de Jesus verteu também para que nós fôssemos testemunhas fiéis daquilo que Ele é em nós e através de nós? Hebreus 11:6 fala o seguinte, fala que Deus é abençoador daqueles que o buscam. Então, queridos, está no pacote. Ser abençoado por Deus está no pacote do negócio. Eu não preciso, você já viu alguém, eu não sou agricultor, não entendo muito, mas eu nunca vi alguém que é um agricultor, quando ele vai plantar alguma coisa, ele planta lá a sementinha, aí ele cava um buraco, planta a sementinha, e ele fala, olha, você vai ficar no escuro um pouquinho, mas não fique triste não, eu vou estar aqui cuidando de você, eu vou jogar uma aguinha, você vai crescer. Queridos, nunca aconteceu isso, faz parte do pacote, você semear, o intuito, a natureza daquela semente é ela brotar.
Então, ser abençoado por Deus faz parte do pacote. Nós não precisamos viver a nossa vida como se esse fosse o alvo. O Senhor é abençoador daqueles que o buscam. Ser abençoado por Ele faz parte de quem o busca. Mas nós não vamos buscar o Senhor por causa da sua bênção. É a bênção que vai correr atrás de nós porque nós a buscamos. A questão é que nós fazemos tudo por causa dos métodos de como enricar. Nós mudamos a nossa vida, nós pagamos caro, nós subimos montes e montes atrás de riquezas. Mas a questão é, será que nós estamos subindo os montes atrás do Senhor? Será que nós estamos entendendo que o Senhor nos fez reis e sacerdotes para sermos representantes dele aqui nessa terra? Deuteronômio 17, 18 e 19. Capítulo 17, verso 18 e 19 fala assim: quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer um rolo, uma cópia da lei, que está aos cuidados dos sacerdotes levitas para o seu próprio uso. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida. Repita comigo, todos os dias da sua vida. Para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras desta lei e todos estes decretos. Queridos, a cópia da lei, isso aqui é uma direção de Deus para o rei. Ou seja, vale para nós. Se o sangue dele nos constituiu reis, isso aqui vale para nós. E qual é a direção? Faça uma cópia da lei, tenha uma cópia da Bíblia junto com você, por onde quer que você vá. E hoje está tão fácil. Celular, tablet, relógio. Está fácil você ter uma Bíblia. Então tenha uma cópia dessa Bíblia. Para quê? Para que você aprenda a temer ao Senhor. Não é para que você aprenda a conquistar riquezas aqui na terra. Lembra, a bênção do Senhor te acompanhará se você o buscar. Você tem que ter uma cópia da lei, é para aprender a temer o Senhor. Então, aprendendo a temer o Senhor, seja um fiel representante do seu reino. Aprenda a cumprir tudo aquilo que a palavra do Senhor garante. É interessante que Jesus veio, e ele sempre falava, ele veio para estabelecer o reino de Deus. Ele veio nos mostrar como que funciona no céu e como pode funcionar aqui na terra. Toda a parábola dele, várias vezes ele falava, o reino do céu é como, o reino do Senhor é como, o reino de Deus é como, é semelhante, ou seja, ele estava nos ensinando como que funciona no céu e como nós, como reis, como seus representantes aqui na terra, devemos funcionar. A pergunta que eu te faço é, será que as pessoas que estão nos vendo como representantes desse reino, será que eles estão tendo o desejo de fazer parte desse reino do qual nós dizemos fazer parte? Será que quando as pessoas olham para mim, cristiano, será que elas olham e falam, cara, eu quero fazer parte disso aí. Eu quero fazer parte desse reino, desse mover, eu quero entender o que é que você está vivendo e eu quero viver algo semelhante. Será que as pessoas veem em nós esses representantes de um reino e elas dizem, eu quero fazer parte desse reino? Ou será que as pessoas veem em nós algo e falam, cara, misericórdia, eu não quero fazer parte disso aí não, porque se isso é fazer parte do reino de Deus, eu quero qualquer coisa, menos isso. E entenda, você é representante desse reino. O Senhor não te colocou aqui por acaso, não existe acaso no reino de Deus. O Senhor não te colocou aqui para você ficar simplesmente olhando as coisas acontecerem e cantar aquele corinho do apóstolo Zeca. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vocês lembram esse corinho? Cara, não foi para isso que o Senhor nos fez. Ele nos fez representantes de um reino, para nós representá-lo aqui nessa terra. Quando as pessoas nos olham, elas devem olhar o próprio Deus. Quando as pessoas olham as nossas atitudes, elas devem olhar, cara, Deus é assim.
A pergunta é: nós estamos nos movendo diante daquilo que o Senhor mandou? Ou nós estamos simplesmente nos entregando aos nossos próprios desejos, nossas próprias vontades? Cara, a pior coisa que tem para o ser humano é ele ser entregue pelo Senhor aos seus próprios desejos, porque em nós não existe nada que vale um centavo sequer. A nossa ruína vem somente de nós, mas a nossa bênção vem do Senhor, diz a palavra. Então, aquilo que vem somente de nós não presta, mas aquilo que vem do Senhor através de nós diz respeito ao seu reino. A pergunta que o Senhor nos faz nessa manhã é: será que nós estamos representando fielmente esse reino? Será que a nossa palavra, que a palavra do Senhor serve para que nós o busquemos e falemos: Senhor, eu quero te representar fielmente. Senhor, eu quero ser uma cópia sua aqui na terra. Quer ver um exemplo? Eu vi uma historinha alguns anos atrás de um vendedor de carros. Ele vendia carros da marca Chevrolet. E aí, ele foi em uma empresa, estaria abrindo uma mega empresa com várias filiais no Brasil. E ele, como representante da Chevrolet, ele foi vender os carros da Chevrolet para essa frota, para essa empresa. Cara, seria uma mega venda, ele ia mudar a vida dele por causa dessa venda. E ele falando: cara, a Chevrolet tem todos os carros que você precisar. E os nossos carros são os melhores. Você quer um carro compacto, econômico? Nós temos. Você quer um carro mais luxuoso? Nós temos. Você quer uma picape? Nós temos. O que é que você precisa? A Chevrolet tem. Cara, aqueles empresários ficaram fascinados. E eles eram mega multimilionários, então eles nem olharam tanto para o preço, mas eles olharam para a proposta daquele homem. Cara, esse cara nos vendeu. Eu quero comprar essa frota da Chevrolet só por causa da venda das palavras desse homem. E aí, o homem saiu dessa reunião todo feliz, ia fechar um contrato multimilionário. E aí ele sai da empresa, e a empresa era espelhada, e os sócios da empresa ficavam olhando e viram ele lá, andando lá na frente. Aí chegou lá no cantinho, vi lá, ele entrou no carro dele, e o carro dele era da Fiat. Aí eles pensaram: como assim, cara? A Chevrolet é o melhor. Tudo que você precisar na Chevrolet tem. Mas eu estou vendendo Chevrolet, mas eu não tenho Chevrolet. Meu amigo, você não vai passar confiança para ninguém. Você diz ser representante do reino de Deus, mas você não vive de acordo com aquilo que a palavra do Senhor fala, cara, você não vai dar credibilidade para ninguém. Nós precisamos viver de acordo com aquilo que o Senhor nos diz para vivermos. A nossa busca aqui nessa terra não é por riquezas. Deixa eu falar de novo para você. A nossa busca aqui na terra não é por riqueza. A palavra fala que nós devemos buscar riquezas, tesouros no céu. Porque lá a traça não corrompe, não corrói. Lá as nossas vontades mundanas e nossos desejos egoístas não corrompem. As riquezas que nós acumulamos lá no céu, nada, nem ninguém poderá nos tirar. Então a pergunta que o Senhor faz para nós é: você é um rei, amém? Fala com fé, igreja, você é um rei aqui nessa terra, amém? A pergunta é: você está vivendo de acordo? Você é um representante fiel desse reino? Você vive de acordo com aquilo que a palavra do Senhor fala para você viver? E aí você responde no seu interior. Você já percebeu que, não só com relação ao presidente do Brasil, mas com qualquer presidente, rei de qualquer nação, tudo o que ele faz vira notícia? Tudo, absolutamente tudo que ele faz ou fala vira notícia. Se ele piscou, você vai achar algum jornal que vai estar falando: presidente fulano de tal piscou na manhã de domingo do dia 30. Sabe por quê? É porque, cara, ele é o representante maior de um reino. Ele é o representante maior de uma nação. Tudo aquilo que ele fala conta.
Tudo aquilo que ele faz, as pessoas estão olhando. Tudo aquilo que ele age, vira notícia. Será que nós estamos vivendo a vida sem prestar atenção naquilo que nós estamos fazendo e aquilo que as pessoas estão olhando? Cara, será que nós estamos vivendo uma vida simplesmente deixando ela passar e não estamos percebendo que o Senhor tem algo mais para cada um de nós? Não estamos percebendo que o Senhor nos colocou aqui como representantes para nós representá-lo diante do mundo e o mundo olhar para nós e falar: eu quero fazer parte desse reino? Ou será que nós estamos simplesmente deixando as coisas acontecer? Cara, como reis, como representantes de um reino, nós precisamos viver de acordo com a legislação desse reino, que é a palavra de Deus. O problema é que nós até queremos ser reis, mas nós não sabemos como funciona esse reino. Aí, querido, eu, por exemplo, não faço a mínima ideia de como pilota um avião. Não sei nem para onde é que vai, meu. Eu baixei uma vez um joguinho de simulador, mas eu achei tão complexo que eu falei, não é para mim. Mas eu não faço a mínima ideia de como funciona pilotar um avião. Eu posso me dizer que eu sou um piloto? Se eu não sei como é que... O problema é que nós nos dizemos reis, nós até acreditamos na palavra de Deus que fala que o sangue dele nos constituiu reis, mas nós não sabemos como funciona esse reino porque nós não temos relacionamento com essa legislação. Nós não temos conhecimento do que a legislação do reino de Deus fala, e por isso nós não vivemos de acordo. O que é que nós precisamos? Mais uma vez, o foco é o Senhor. Nós precisamos voltar nosso foco para Ele. Nós precisamos voltar a nossa atenção para Ele. Como representantes de um reino, algumas características, só algumas, eu não tenho nem tempo e nem condições de falar todas, mas algumas características de representantes desse reino de Deus. Quem é rei é íntegro. E, cara, como está faltando isso na nossa geração. E às vezes a gente acha que ser íntegro é só, eu não roubo, eu nunca roubei, eu nunca assaltei nenhuma loja, nenhum supermercado, nenhum banco, nunca peguei dinheiro de ninguém, nunca peguei nada escondido. Ok, glória a Deus pela sua vida, irmão. Você está caminhando um pouquinho parecido com Jesus. Mas será que é só isso? Você sabia que baixar música na internet sem autorização do dono da música é crime? Você sabia, talvez essa vai chocar, você sabia que compartilhar streaming com uma pessoa que não é da sua casa é crime? Você sabia que existe lá nas letrinhas miúdas que às vezes a gente não lê? Uma vez, um colega meu lá de Marte veio me pedir, eu tenho Disney, e ele veio me pedir, Cristiano, me empresta a tua Disney para me assistir o filme fulano de tal. Eu falei, aguenta aí, só um pouquinho. Eu fui ler a letrinha miúda que a gente não lê. Eu fui ver, será que eu posso compartilhar? Porque eu já tinha ouvido falar, o Bruno me ensina muito isso. O Bruno uma vez me falou, Cristiano, eu acho que não pode e tal. Então eu fui atrás da letrinha miúda. Pode, e lá está claro, preto no branco, dizendo que não é permitido você compartilhar a sua senha com pessoas que não é da sua casa. Quantos? Não levanta a mão, pelo amor de Deus. Mas quantas pessoas fazem isso? Cara, isso é crime. Você está deixando de ser íntegro no Senhor, fazendo isso que não pode. Ah, Cristiano, mas é caro. Meu amigo, se você não confia que você é rei, que o Senhor te colocou sobre esse mundo para ser um representante dele, e que ele, sendo dono do ouro e da prata, te dará condições para você ter algo, cara, não é você compartilhando algo que não pode, que você vai se dar bem. Não pode, queridos, não pode. Não pode, deixa eu falar mais uma vez para vocês, não pode. Compartilhar streaming com alguém que não é da sua casa, não pode. Ah, mas a gente divide. Não pode. Ah, mas é só um filme, meu amigo, vai ter um monte de gente no inferno por causa de só um filmezinho. Porque ele não se arrependeu do pecado que ele cometeu no Senhor. Vocês estão felizes?
Você sabia que não pode baixar programas de edição da internet sem você pagar por aquilo? Você sabia que o Premiere, o Adobe Premiere, o After Effects, o Photoshop tem um custo e que você precisa pagar por ele? E que se você estiver usando eles, baixando lá no torrent, e estiver usando ele sem pagar por ele, você está cometendo um crime e que isso é pecado. Queridos, eu poderia passar o dia inteiro falando de coisas que a gente acha que não é, que está tudo normal e que o Senhor fala que não é para fazermos. A pergunta, mais uma vez, é: será que nós estamos vivendo de acordo com a legislação desse reino? Será que nós estamos representando fielmente o Senhor Jesus aqui nessa terra? Mas é só uma coisinha. Cara, Jesus falou: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Você tem que dar a Deus aquilo que pertence a Ele, mas aquilo que pertence a esse mundo, cara, o Senhor nos disse que nós devemos dar a Ele. Sonegar imposto é pecado. Você prestar um serviço como profissional e não emitir nota fiscal para ele, para sonegar imposto, é pecado. Eu poderia, mas o tempo não me permite, mas eu poderia passar horas. O que eu quero falar com vocês aqui é: será que nós estamos vivendo e sendo representantes fiéis do reino de Deus aqui na terra? Ou nossa preocupação é simplesmente enricar? Cristiano, eu divido o streaming, que é porque fica mais barato. Sua preocupação está em tudo, menos no reino do Senhor. Cristiano, eu sonego imposto porque você já viu quanto que paga de imposto no Brasil? Meu filho, eu sou contador. Se tem uma coisa que eu sei é de imposto. Mesmo assim, isso não te dá direito de você sonegá-lo. Eu faço, daqui a alguns meses, em março, começa a declaração de imposto de renda. Sabe o que eu falo para todo mundo que faz declaração comigo? Meu amigo, eu quero que você pague mais. Cristiano, eu estou pagando muito imposto de renda. Meu filho, eu quero que você pague infinitamente mais, 10 vezes mais. Por quê? Só paga muito imposto quem ganha muito dinheiro. Se você está pagando muito, é porque você ganha muito. Você quer pagar pouco? Eu tenho uma estratégia. Existe uma faixa de isenção abaixo de R$ 1.900 por mês. Você está livre de imposto de renda. Glória a Deus pela sua vida. Agora, você quer ganhar muito? Você quer voltar lá quando a gente estava falando de só reinar, ganhar? Cara, viva de acordo com aquilo que a lei fala. Pague o imposto que é devido. Se você sonegar agora, com certeza, de alguma forma você pagará depois. Vocês estão felizes? Glória a Deus. Então, em primeiro lugar, o Senhor nos constituiu reis. Para quê? Para sermos representantes de um reino. Em segundo lugar, sacerdotes. O texto continua falando: pelo seu sangue ele nos fez reis e sacerdotes. Mas é interessante que Êxodo 19, e no verso 6, revela um dos desejos de Deus para aquela nação. Porque o povo chegou ao Egito como uma família, através de Jacó, Israel, e eles saíram de lá para se tornar uma nação. E aí Êxodo 19, 6 fala o seguinte: vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Um reino de sacerdotes e uma nação santa. O texto fala é um reino de sacerdotes e não um reino com sacerdotes. E qual a diferença? Muito grande. Um reino com sacerdotes é como se fosse aqui, nós representamos um reino, alguns de nós são sacerdotes. Isso é um reino com sacerdotes, mas um reino de sacerdotes, todos são sacerdotes. Amém? Então, queridos, todos nós somos sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes, não são alguns de nós. Esse culto, por exemplo, um culto, seja ele qual for, não é um culto em que você vem para ouvir um sacerdote compartilhando algo. É uma reunião de sacerdotes. Todos aqui estão para entregar algo ao Senhor.
Não é exclusividade minha que estou aqui hoje, ou do pastor que está aqui todo domingo, ou seja lá de quem for que esteja aqui na plataforma. É um privilégio de todos nós, todos somos sacerdotes. O problema, queridos, é que muitos de nós, assim como foi lá em Êxodo, queremos terceirizar essa obrigação. Queremos terceirizar essa responsabilidade. Êxodo 29, 18 e 19 fala assim: vendo o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância. E disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. O Senhor falou para Moisés: Moisés, fala para o povo que eu quero ter com eles. Fala para eles subirem. Fala para eles vir aqui, que eu quero me relacionar, eu quero me revelar a eles. A questão é que quando o povo até aceitou, beleza, Moisés, show de bola, vamos lá, o Senhor quer falar com a gente, vamos lá. Mas chegando lá, cara, eles viram um monte tremendo, fumegando, relâmpagos, trovões, cara, estava um caos. E o que é que eles fizeram? Se amedrontaram. A palavra fala que eles tremeram assustados. Mas de uma coisa, eles realmente entenderam que o que aconteceu? Eles tiveram medo da morte. E, de fato, toda vez que nós nos encontramos com o Senhor, algo em nós deve morrer. Porque Ele é todo santo. E nós estamos caminhando nesse processo, até nós chegarmos à estatura de Cristo Jesus. Toda vez que nós nos encontrarmos com Ele, algo em nós vai morrer. Mas Ele é fiel, Ele é justo para nos restaurar, para nos livrar da morte, como Ele fez na cruz, amém? Mas o povo ficou com medo. Vai lá, Moisés, vai lá tu, fala com o Senhor, ouve dele, depois venha falar com a gente. Será que nós não estamos assim como esse povo de Deus no deserto, estamos terceirizando o nosso sacerdócio com o Senhor? Será que nós não estamos colocando pessoas para subirem um monte do Senhor, para se encontrar com o Senhor no nosso lugar? O sangue de Jesus foi derramado para que todos sejam sacerdotes, não só alguns. Não é para alguém fazer o seu sacerdócio no seu lugar, não existe mais isso. Você é um sacerdote tanto quanto eu. Olha o problema de um reino com sacerdotes. Êxodo 32, verso 1. Apenas um dos problemas de termos reino com sacerdotes. E não um reino de sacerdotes. Êxodo 32, 1 fala assim: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Cara, o povo, além de terceirizar o seu sacerdócio, ainda reclama porque o cara está há muito tempo tendo com o Senhor. O povo, além de não fazer a sua obrigação de ter ele propriamente, o seu encontro com Deus, ele reclama de quem está tendo muito tempo com Deus. E aí o que acontece? Cara, um dos problemas de um reino com sacerdotes, o povo continua achando que o homem e não Deus os abençoou. O texto fala: pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Cara, quem tirou o povo do Egito foi Moisés? Foi o Senhor. Mas o problema de você não ter o seu próprio sacerdócio, o seu próprio encontro com Deus, é que você não sabe quem você é, você não sabe o que Deus faz, você não sabe como Deus faz, e aí você acha que o homem que está te abençoando. Queridos, todos nós somos trapos de imundícia, é o Senhor que faz tudo em nós e através de nós. Ó, mais um problema de um reino com sacerdotes. Êxodo 32, 4 e 5. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Eles então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor.
Queridos, quando não somos os sacerdotes que o Senhor deseja, nós não vivemos de acordo com aquilo que Ele quer. E nós criamos falsos deuses para cada um de nós. Quando você vê alguém idolatrando pessoas, idolatrando bezerros de ouros, idolatrando métodos, idolatrando cursos, idolatrando coisas, ele está idolatrando tudo, menos o Senhor. O que aconteceu com ele? Ele deixou de ser o sacerdote que o Senhor deseja e ele fabricou para si outros deuses. Ele deixou de ser aquilo que o Senhor o fez para ser e está seguindo outros deuses. Deuses falsos, deuses caídos, deuses inventados por mãos humanas. Não o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Quando nós estamos seguindo Ele, a nossa vida reflete Ele. As pessoas não mais nos veem, mas elas veem o Senhor através de nós. Amém? A gente tem passado aí, a gente ainda está numa pandemia, passamos aí, mas a gente passou um bom tempo sem sequer poder ter culto presencial dessa forma. O que foi de nós, essa pergunta que o Senhor fez para mim primeiramente, o que foi de mim quando o Senhor tirou de nós os nossos Moisés? Quando não tinha alguém para subir aquele monte no nosso lugar, ouvir do Senhor e derramar para nós aqui uma palavra vinda direta do trono. O que foi de nós nesse tempo de pandemia? Será que nós saímos melhores? Ou será que nós saímos piores? Ah, Cristiano, então quer dizer que eu não devo mais escutar pastor? Queridos, Novo Testamento, ele deu alguns como mestres, pastores, profetas, evangelistas, apóstolos. Isso é do Senhor, glória a Deus. Mas isso é para o funcionamento da igreja de Deus. Isso é para o avançar da igreja do Senhor. Isso não é para eles estarem no nosso lugar fazendo aquilo que só cabe a cada um de nós. Será que nós não estamos passando a semana inteira vivendo a nossa vida de qualquer jeito, esperando chegar no domingo alguém vir derramar algo do Senhor sobre nós? Queridos, na Bíblia não existia culto da forma que a gente acha que é um culto ao Senhor. Na Bíblia, todo mundo que se reunia era para sacrificar ao Senhor. Sabe, se a gente fosse ser bem assim, fiel mesmo à palavra de Deus, assim, ser bem criterioso, na verdade não deveria ter nenhuma cadeira aqui para ninguém assistindo nada, só tem um que está assistindo algo aqui. É o Senhor, o culto é para Ele. Todos nós deveríamos estar aqui adorando ao Senhor. Ah, Cristiano, vai todo mundo então falar? Não, meu, senão vai virar uma zona. Vai virar zorra total. Mas todo mundo no seu lugar, cada um de vocês, e quem está aqui em cima, está adorando ao Senhor. Você está ouvindo uma palavra em forma de adoração a Deus. Você está anotando aquilo que o Senhor está falando com você, você está adorando a Deus. Mas você não está dando nota para quem está aqui. É por isso que, de certa forma, eu me sinto até à vontade, estando aqui em cima. Não por orgulho, pelo amor de Deus, mas por saber que não sou eu que faço. Por saber que o seu sacerdócio é você e Deus. Por saber que se você está aqui como um sacerdote do Senhor, você está aqui adorando a Deus e não a mim. Então, aquilo que eu falo, se fizer sentido para você, se o Senhor falar no seu coração, vai transformar você e não a mim. Aquilo que eu falo, que o Senhor fala a mim, me transforma. Então, aqui é um lugar de adoração. Queridos, o povo, quando fazia sacrifício, eles não entregavam o cordeiro para o sacerdote, o pastor, e aí eles ficavam olhando, nossa, será como é que vai ser o sacrifício de hoje? Deixa eu ficar olhando aqui. Aí o pastor ia lá e passava a faca no cordeiro, e, nossa, meu Deus, que corte, você viu? Espinou sangue a 2 metros de distância, uau! Cara, não existia isso. Eles iam ao culto, não é para dar nota, eles iam adorar ao Senhor. Eles não iam achar que se o sacerdote fez um bom serviço, estava bom. Eles iam se entregar totalmente a Deus. Somos todos sacerdotes, todos nós estamos aqui entregando algo ao Senhor.
Todos nós estamos aqui com o propósito de cultuar o nome dele. O culto é para ele, não é para nós. Então não importa se a banda é boa, não importa se o louvor é bom, não importa se quem está falando fala bem, ou se fala algo bonitinho. O que importa é se você está aqui entregando a sua adoração a Deus. Vocês estão felizes? Como sacerdotes, somos nós que estabelecemos o ritmo da nossa adoração. Quanto mais lenha, mais fogo. Quanto menos lenha, menos fogo. Mas não é quem está aqui em cima que estabelece isso para você. É você no seu secreto. É você no seu relacionamento com o Senhor. Se você está colocando fogo no seu secreto, se você está colocando lenha no seu secreto, você tem fogo. Se você está deixando o seu fogo apagar, a culpa é única e exclusivamente sua. Não terceirize aquilo que o Senhor cobra de você. Não terceirize o seu sacerdócio com o Senhor. Amém? E para finalizar, então o Senhor nos fez reis. O sangue de Jesus nos fez reis. Somos representantes de um reino. Nos fez sacerdotes, como aqueles que entregam a sua vida única e exclusivamente ao Senhor. E, por final, nos fez filhos. João 1,12 fala o seguinte: contudo, aos que o receberam, os que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Queridos, nós de fato somos filhos. O Senhor nos fez assim. Aqueles que creram, aqueles que o receberam. Mas, cara, pensa numa geração com fraqueza de relacionamentos. Claro, não aqui, não nenhum de nós, mas, cara, o que nós mais vemos lá fora são pessoas com relacionamentos fracos. Não existe mais aquele relacionamento próximo, aquele relacionamento verdadeiro. O que se falar, então, entre relacionamento de pais e filhos? Existem, por incrível que pareça, vocês podem até não acreditar porque vocês não vivem isso, mas existem pais que não se relacionam com os seus filhos e vice-versa. Existem filhos que não se relacionam com os seus pais. E aí, nós precisamos aprender a agir como filhos. Esse é o nosso papel, nós somos filhos. Então, precisamos agir como tal. E aí, Lucas 15 fala sobre a parábola do filho perdido. Quem aqui já ouviu falar? Todo mundo. Glória a Deus. Eu vou só adiantar aqui, só relembrar. Existia um senhor que tinha 2 filhos, o filho mais novo pediu sua parte na herança, esse pai deu a parte da herança para esse filho, o filho foi embora, gastou irresponsavelmente. Caindo em si, ele se lembrou que os servos do pai tinham tudo com fartura, e ele estava querendo comer comida de porcos, e nem isso ele recebia. Então ele voltou ao seu pai e falou: pai, não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me somente como um dos seus empregados. Esse pai recebeu esse filho com festa, novas roupas, nova sandália, um anel, um bezerro gordo, festa, picanha, e era Angus. Era do melhor. Então, cara, e o cheiro do sacrifício subindo, a picanha queimando no bom sentido, mas sentindo o foguinho lá da brasa, e o filho mais velho chega, ouve o som de festa, diante do trono estava tocando, DJ PV e tudo mais. E esse filho fala: mas como assim, cara? Eu não recebi o convite, que festa é essa? E o servo fala: não, teu filho chegou e teu irmão chegou e teu pai está fazendo uma festa. Esse filho não entrou na festa, ficou com raiva do pai, e o pai voltou para ele: meu filho, vamos entrar, vai chegar agora o principal, Ana Paula Valadão. Ela vai tocar agora, vamos lá. E esse filho: pai, eu estou aqui, eu nunca saí de perto do Senhor, nunca desobedeci uma de suas ordens, eu trabalho com o Senhor como se fosse um escravo, e eu nunca sequer recebi uma costelinha velha com osso para me assar ali, fazer com meus amigos, e o Senhor recebe esse teu filho que gastou o teu dinheiro irresponsavelmente, como se fosse o dono da parada. Ele falou: meu filho, tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. Teu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Essa é a história do filho perdido. Mas a questão é que
Uma coisa nós devemos saber, quando a gente quer se portar como filho, é saber que Deus não é qualquer pai. Não é qualquer tipo de pai. Às vezes a gente quer associar a paternidade de Deus com a nossa. E a gente faz o comparativo do nosso pai com a paternidade de Deus. E não é bem assim. Porque esse filho, ele pediu a herança antecipada com o pai. Isso é dizer, você claramente dizer, eu queria que o Senhor estivesse morto. Porque eu quero a minha parte da herança. O que é que esse pai faz? Na nossa mente, se fosse eu, o Arthur falando uma coisa dessa para mim, meu amigo, ele ia levar umas palmadas, a pera aí, ia dar jeitinho rapidinho nele. Mas esse pai não, esse pai dá a herança. Queridos, que pai é esse? Aí esse filho gasta irresponsavelmente. E a palavra de Deus, o filho mais velho fala, ele gastava com prostitutas. Ou seja, esse pai sabia o que o filho estava fazendo, mesmo que não estivesse ao redor dele, mesmo que não estivesse perto dele. Queridos, nós podemos estar distante de Deus, mas Ele sempre está vendo aquilo que nós estamos fazendo. Que pai é esse? Nós queremos comparar com o nosso pai, mas Ele é um outro tipo de pai. Nós queremos fazer comparação com aquilo que nós tivemos aqui na terra, mas é um outro tipo. É outra coisa. É uma paternidade totalmente diferente. Aí esse filho volta, aí a gente pensa, não, é agora. Se fosse a gente ouvindo essa história de Jesus, a gente já logo imaginaria, é agora que Jesus vai dar que esse pai vai dar uma coça nesse menino. Eu não te falei que se você gastasse, você ia gastar o dinheiro irresponsavelmente. Pô, vem aqui, menino, deixa eu te dar umas 50 mil chibatadas. Na nossa mente é isso, mas o que é que esse pai faz? Esse pai recebe o menino com festa, cara. Esse pai recebe o menino com o melhor que tem. Esse pai recebe esse filho sabendo que, mesmo que ele não se porte como filho, ele vai se portar como pai. Esse pai recebe esse filho como se fosse a coisa mais importante que estivesse acontecendo na sua vida. Que pai é esse? Que pai é esse, cara? Outra forma de nós de agirmos como esse filho que Deus espera de nós é sabendo que coisas que nós fazemos para o pai não necessariamente significa que nós estamos tendo um relacionamento com o pai. Lembra o filho mais velho? Ele trabalhava sempre para o pai, mas ele não se relacionava com o pai. Ele, pai, eu nunca recebi sequer um cabritinho do Senhor para festejar com os meus amigos. Ele está deixando claro que ele não se relacionava com o pai. Conquanto ele fazia tudo para o pai. Conquanto ele nunca tinha feito nada de errado diante do pai. O Senhor não retruca. Quando ele fala, olha, nunca desobedeci nenhuma das suas ordens, esse pai não fala, mentira, você desobedeceu. Não, então ele não desobedecia as ordens do pai. Então por que esse filho está afastado do pai? Por causa do pecado. Mas como assim ele fazia tudo certo, queridos? O que é pecado é nós não amarmos a Deus acima de todas as coisas. É possível você seguir uma lista de regrinhas e mesmo assim você está em pecado contra o Senhor. O texto fala, 2 Crônicas 25:2, fala do rei Amazias. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo coração. Algumas versões falam que ele fazia tudo que era reto diante de Deus, mas não com inteireza de coração. Queridos, amar a Deus acima de todo, não amar a Deus acima de todas as coisas é pecado, mesmo se você estiver fazendo tudo certinho. Então, qual a diferença? O que esses filhos amavam? O mais novo está claro. Ele amava as coisas do pai mais do que o pai. Ele pediu a herança antecipada. Mas e o mais velho? O mais velho também amava as coisas do pai mais do que o pai. Cadê o cabritinho que o Senhor nunca me deu para me fazer uma festinha com meus amiguinhos, coleguinhas? Os dois amavam as coisas do pai mais do que o pai. A diferença estava em como eles demonstravam, um através da maldade. Eu quero que o Senhor morra, então me dá minha herança.
o outro através da bondade. Eu faço tudo que o Senhor deseja para que eu receba coisinhas do Senhor. A pergunta para nós nessa manhã, será que nós não estamos sendo um desses dois filhos? Na maldade é muito mais fácil, né, você identificar. O fulano está afastado da igreja, o fulano não faz nada, o fulano quer saber de nada. É fácil você identificar um filho que não ama o pai porque ele está em pecado por estar longe do pai. Mas também, queridos, será que também nós não devemos colocar nossa cabeça no travesseiro e começar a refletir se nós não somos essa outra parte que faz tudo? Senhor, eu faço tudo. Eu faço tudo que o Senhor manda, tudo que o Senhor deseja. Eu estou fazendo tudo que a tua palavra diz, a regrinha. Sabe, as 10 regrinhas? Mas será que, no intuito de querer fazer tudo, nós estamos amando tudo acima do amor ao nosso Pai? Será que nós não estamos deixando de festejar? Vocês já viram, eu sei que vocês nunca viram isso. Mas alguém que deixa de celebrar a vitória do irmão que está aparentemente na miséria, aparentemente ele está realmente em pecado. Você olha e diz, eu vi, meu irmão, eu vi, você estava lá na festa fulano de tal, eu vi você tomando umas brejas lá, eu vi você desrespeitando seu pai, eu vi, na hora que eu passei lá na frente da sua casa, sua mãe mandou você limpar a louça e você falou um monte para ela. Eu vi. Aí quando esse irmãozinho é recebido pelo pai com festa, picanha, Coca-Cola, chocolate. Coca-Cola. Será que quando esse pai recebe esse filho com festa, será que nós não somos aquele? Mas espera aí, Senhor, eu nunca saí da igreja, eu sou líder de célula, eu estou no culto todos os dias, eu estou servindo na salinha, eu estou fazendo tudo que o Senhor ama, o Senhor vai abençoar o fulano de tal que está te desobedecendo. Queridos, nós precisamos aprender como filhos a celebrar as vitórias dos nossos irmãos. Ah, cara, glória a Deus, porque esse irmão foi alcançado novamente pelo Senhor. Glória a Deus, porque ele voltou para a casa do papai, de onde você nunca saiu, glória a Deus. Você nunca saiu de lá, amém. Mas seu irmão saiu e ele agora está retornando. Aprenda a festejar as vitórias que o pai celebra. A Bíblia fala de festa no céu quando? É quando um pecador se arrepende. Não é quando nós estamos nos nossos altares e nós estamos aqui celebrando porque eu estou numa posição alta. Não! A festa no céu é quando um pecador se arrepende, o Senhor faz festa mesmo. Ele celebra, ele festeja, ele contrata as melhores bandas para tocar, o melhor churrasqueiro, a melhor carne, a melhor roupa, o melhor tudo. Por quê? Porque o pecador se arrependeu, foi para isso que o Senhor fez.